Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos ter um vídeo bem especial para vocês, onde falaremos dos princípios do Java, dos primeiros exemplos que você pode ter para aprender um pouco dessa linguagem tão interessante que é a linguagem Java. Então, eu espero que vocês estejam bem acomodados e bons estudos! Bom pessoal, continuamos aqui a nossa gravação agora com uma apresentação para vocês sobre uma introdução ao Java. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre os pré-requisitos para que você possa desfrutar melhor dessa aula de Java. Primeiramente, recomenda-se um conhecimento mínimo no básico de programação, embora os exemplos sejam bem simples e práticos. Se você não tem nenhuma prática com programação, talvez seja um pouco mais difícil, embora nós tenhamos exemplos bem fáceis quando nós façamos esses exemplos no Java. Mas tendo um conhecimento mínimo de programação, você vai conseguir acompanhar bem essa nossa aula de Java. Tá certo? Todas as práticas que realizaremos a seguir dependem das instalações dos componentes abaixo. Recomendamos sempre que se instale a última versão. Para isso, nós teremos que instalar então o Java e, opcionalmente, instalar o IntelliJ. Iremos usar essa IDE para as nossas práticas. Embora não seja obrigatório que você instale o IntelliJ, nós recomendamos que essa instalação seja realizada. Nós não iremos abordar essas instalações durante esse vídeo. Caso não tenha instalado esses componentes nenhuma vez, na internet existem diversos materiais que podem ser encontrados sobre como realizar essa instalação. Então, nós não abordaremos a instalação do Java, a instalação do IntelliJ, e sim iremos para a prática utilizando a linguagem Java e utilizando o IDE IntelliJ. Você pode usar uma outra IDE que não seja o IntelliJ para suas práticas, mas ao longo desse vídeo nós iremos usar o IntelliJ, tá certo? Então vamos continuar. O nosso próximo tópico é: mas o que é o Java? O Java é uma linguagem de programação orientada a objetos. Ela foi criada pela Sun Microsystems e adquirida posteriormente pela Oracle. E um conceito interessante trazido pelo Java é a utilização da Java Virtual Machine, sendo uma abstração que permite a utilização da linguagem sem a dependência direta com o sistema operacional. Então, quando a gente instala o Java, a gente utiliza a Java Virtual Machine. Então, essa abstração, ela faz com que não haja uma dependência direta do sistema operacional. Sendo assim, o sistema operacional deve ter a JVM instalada para que seja possível a utilização do Java. Então, colocando as coisas em ordem, fazemos a instalação da Java, que vai instalar a JVM de acordo com o sistema operacional. E o que vai acontecer? Quando nós temos nosso código Java, é passado pelo compilador Java, que por sua vez escreve o bytecode em Java, e este bytecode já é suportado pela nossa JRE. Nós temos esse conceito de rodar em qualquer lugar e escrever só uma vez. Write once, run anywhere. Escreve uma vez e roda em qualquer lugar. Você simboliza que o código Java não tem a dependência direta com o sistema operacional. Então, você não vai precisar, por exemplo, fazer manipulações no seu código Java por conta do sistema operacional. Claro que toda regra tem sua exceção. Existem possibilidades de manipular alguns aspectos de arquivos executáveis no Windows, por exemplo, mas não é o recomendado. O recomendado é sempre trabalhar com a linguagem Java e sempre trabalhar com os artefatos do Java que fazem com que ele se mantenha nesse conceito de escreva uma vez e execute em qualquer lugar. Tá certo, pessoal? Seguimos em frente agora com o primeiro exemplo que nós vamos ter, em que nós vamos, na prática, fazer a criação, compilação e execução
de um código Java no IntelliJ. Então nós não vamos fazer tudo em linha de comando, poderia ser o caso, nós poderíamos utilizar a linha de comando para criar o arquivo, para executar o arquivo na mão. Talvez em uma outra prática eu possa trazer esse material com calma, mas nós nos beneficiaremos da utilização da IDE, que já faz esse processo de compilação, que é transformar o arquivo Java em um arquivo binário, que se chama .class, e depois disso ele já faz a execução desse arquivo, que vai ter um método que identifica qual é o ponto de partida. Então ele já vai executar também esse método automaticamente. E aí pontuando, aliás, com calma, o que nós vamos fazer? Primeiro, iremos criar uma pasta chamada aula 1 no IntelliJ. Então vamos criar um projeto novo no IntelliJ com uma pasta chamada aula 1. Iremos criar um arquivo chamado aula1.java e vamos escrever esses comandos no arquivo. Primeiro, para nomear uma classe nova, pública. Uma classe pública por quê? Porque é uma classe que é um ponto de entrada para a nossa execução. Ele é uma classe pública, então ela pode ser chamada para execução de qualquer lugar, não tem restrição. E ela se chama aula1 como arquivo, né? Toda classe pública tem que ter o mesmo nome do arquivo, tem que ter o nome da classe. E em seguida, nós temos o nome public static void main string args, que é o cabeçalho, né? A assinatura, melhor dizendo, a assinatura do método que é identificado como método de execução. Então todo método de execução em linha de comando vai ser public static void main, passando como parâmetro string, que é o vetor de string, args, que são os argumentos. Então essa assinatura por completo diz que este arquivo será executado em linha de comando. E o conteúdo que está neste método será executado. Então, como é um método estático, ele vai ser chamado diretamente no momento da execução, né, pelo próprio IntelliJ, que vai rodar o comando de execução. E o que ele faz, basicamente? Ele imprime na tela, por isso system out println, imprimir com quebra de linha, out porque é saída, e system porque é a classe que é utilizada do sistema para esta tarefa. Passando como parâmetros para esse método, para a execução desse método de impressão, o parâmetro em string teste de aula 1. Ao passarmos esse parâmetro, nós dizemos que queremos que este texto teste de aula 1 seja impresso na tela. E assim nós conseguimos, de fato, colocar esta impressão na tela e conseguimos mostrar esse resultado. No IntelliJ nós iremos executar esse arquivo, né, current file, que significa o próprio arquivo, e vamos apertar a setinha verde, que é o run, para que nós possamos executar este arquivo. E, por último, iremos verificar os resultados no console, ou seja, nós iremos ver que o resultado teste de aula 1 significa que nós conseguimos executar este arquivo de maneira concreta e adequada. Então, nós iremos continuar agora para poder mostrar para vocês este exemplo. Prosseguimos agora, pessoal, e nós iremos agora criar no IntelliJ um novo projeto. Para isso, eu abri o IntelliJ e escolhi a opção New Project. Em seguida, será mostrada esta tela aqui. Quando você seleciona um novo projeto, você vai criar este novo projeto através do IntelliJ. Coloque sempre um nome, para que ele não fique untitled. E a location pode ser o local onde você quiser. Neste caso, eu irei colocar CTMP Live 2022 12 23. Por quê? Porque eu quis colocar no meu exemplo o arquivo temporário aqui da live com a data da live, né? Mais ou menos, ela deve ser publicada mais ou menos nesse dia. Então, nós iremos manter essa formatação e em seguida com o nome do projeto como aula 1. Então, quando ele criar a organização de pastas, ele levará em consideração a location, no meu caso é o Windows, então tem os dois pontos. Se fosse outro sistema operacional, teria uma outra forma de montagem diferente, com todas as pastas e soma ao nome do projeto
criando a última pasta como nome do projeto, tá certo? Nós também vamos colocar a linguagem, no meu caso vai ser o Java, né, como nós estamos dando nessa aula de Java, com o sistema do IntelliJ mesmo, padrão, e a JDK que está instalada. No meu caso, eu instalei a JDK da Amazon, mas vocês podem instalar qualquer JDK que seja compatível. No meu caso, estou usando a JDK 18, mas pode ser a JDK mais atual que vocês puderem utilizar, tá certo? Eu irei apertar o botão de Create e iremos criar este projeto. Bom, pessoal, seguimos em frente então na nossa aula. Eu já criei o arquivo aula1.java dentro do nosso projeto e já está disponível para que nós possamos fazer as primeiras modificações. Sendo assim, eu irei escrever o arquivo public static void main, irei usar um atalho do IntelliJ psvm e em seguida irei colocar o código fonte que nós tínhamos falado na apresentação. Nada mais é esse código fonte do que uma linha de system out println dizendo teste de aula 1. Iremos executar este código agora, que eu colei. Ele fará a compilação, né, através da execução desse código, e nós podemos fazer essa execução de duas formas. Primeiro, podemos clicar no próprio arquivo na setinha verde de Run, ou podemos selecionar a opção Current File, mais à direita, e selecionar o botão de executar. Eu prefiro mais essa opção, porque se eu abrir outros arquivos Java, ele também irá reconhecer e executar. E repare que o IntelliJ, ele faz a execução e a compilação. Primeiro a compilação, depois a execução. E aí executa o nosso código. Pode perceber que ele já imprimiu o nosso primeiro código chamado teste da aula 1.